e a todas. Muito obrigado à presença de todos os amigos. Eu nunca pensei que eu conseguiria reunir tantos amigos, tantos familiares, tantas pessoas queridas num lugar só, num momento só. Então, a palavra de ordem é gratidão, porque eu aprendi com a minha coordenadora, que não está presente aqui hoje por motivos maiores, que a gratidão é a coisa mais bonita que você pode oferecer às pessoas. E eu vou sempre repetir isso. Se você disser obrigado 1000 vezes pela mesma coisa, ainda não está pago. Repita mais 1000, porque uma das coisas mais bonitas que a gente pode oferecer ao outro é o amor e a gratidão. Então, muito obrigado a todos que estão aqui. Eu até disse há pouco que a chuva é uma peneira para saber até onde vai a consideração dos queridos, porque eu gosto muito de chuva. Então, para mim, a chuva é bênção. Chover num dia de conquista significa que eu estou sendo abençoado duplamente, em dobro. Então, para mim, isso é de muita felicidade. Muito obrigado e muito obrigado. Mas eu não vou terminar aqui, porque eu fiquei esperando esse tempo todinho para poder falar, e agora que eu estou aqui, eu vou poder falar. Agora eu vou falar. Então, eu quero dizer que escrever não é fácil. Ser artista não é fácil. Ser humano ainda não é fácil. Porque a gente muitas vezes esquece que o amor é a maior ferramenta do universo. E a gente quer criar termos, religiões, paradigmas, padrões para dizer o que é certo e o que é errado. E esquecer o principal, que aquele homem grandioso que se chama Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra, que foi ensinar sobre o amor. Então, o que eu faço, independente de professor, filho, aluno, sobrinho, neto, namorado, eu faço com amor. E é graças a esse amor que eu tenho ao que eu faço, que eu persisto naquilo que eu acredito. Hoje está aqui uma casa cheia de pessoas muito queridas no meu coração. E eu estou muito feliz com isso. Esse processo de escrever para a infância e juventude me deixa muito mais feliz. Ver os meus alunos estando aqui presentes, fazendo esse tipo de homenagem, me reconhecendo não só como professor, mas como amigo, isso me deixa muito mais feliz. As pessoas que estão aqui nessa mesa são pessoas escolhidas pela representação daqueles que conseguiram em algum momento da minha vida olhar para mim além. E esse olhar além é o que nos alimenta. Foram essas pessoas que estão aqui na mesa que um dia me deram a mão e a oportunidade de eu mostrar o que eu posso fazer para contribuir nesse mundo, para poder fazer do mundo um lugar melhor nas minhas expressividades artísticas, educacionais, e sejam tais aos que venham nessa ramificação. Érica, muito obrigado. Obrigado por ter vindo de Frida Kahlo, que para mim foi uma surpresa. Aqueles que me conhecem mais de pertinho sabem que eu amo, adoro a imagem de Frida Kahlo por ter sido uma grandiosa artista que encontrava na dor a sua poesia. E eu até disse a ela no camarim: ah, que bom, hoje minha mãe vai ver você vestida de Frida Kahlo, ela vai entender que aqueles retratos do meu quarto não sou eu, porque até hoje ela acredita que as mulheres do quadro do meu quarto sou eu vestido de mulher. E ela diz: o inimigo vai pegar isso aqui, viu? Então, não sou eu. Frida Kahlo é uma grandiosa artista mexicana que nos inspirava através da sua dor, transformando essa dor em arte, em poesia. Então, Érica, você foi queridíssima em fazer essa surpresa, vindo hoje de Frida Kahlo. Sinta-se agradecida assim, milhões de vezes. Muito obrigado. Obrigado aos meus queridos componentes da mesa que me emprestaram desde palavras a abraços fraternos, reconhecendo aquilo que eu insisto em fazer na minha vida, na arte ou na educação. E para falar um pouquinho sobre o que é que nós estamos fazendo aqui, um lançamento de um livro, o que é que tem no lançamento de um livro? Comprar livros, falar sobre os livros, como foi que eles surgiram, como foi que essa inspiração veio. Então eu vou tentar não prolongar demais, porque vai chegando uma horazinha assim que vai dando uma fominha e a gente vai ficando, meu Deus, a barriguinha está roncando e eu quero ir embora daqui, eu já pego meu livrinho, deixa eu ir embora daqui, por favor. Então, para não prolongar bem muito,
Eu quero isso é para mim, né? Que eu como que só. Então, é o seguinte, eu faço parte da CIA Experimental de Teatro. É uma companhia de teatro que existe na cidade de Vitória de Santo Antão há 15 anos. Eu sou membro dela há 13 anos. E faz 8 anos que nós não montamos espetáculos que não sejam de nossos próprios textos. A gente escreve, eu, Rafael Gustavo, César Leão, que está em algum lugar aqui na técnica que eu não consigo ver, mas está aqui, ok, César, obrigado. Então, faz 8 anos que a gente escreve a nossa própria dramaturgia. E a partir dessa brincadeira de escrever os nossos próprios textos no teatro e viajando com esses textos, porque raramente a gente apresenta aqui em Vitória de Santo Antão. Geralmente a gente faz os nossos espetáculos e viaja para festivais, para mostras, e quando a gente traz aqui, é graças ao motivo de estar todo mundo aqui, é graças aos apoiadores. O seu Pedro, que não é só financiador do livro, mas é uma das pessoas que acredita no nosso trabalho e que por muitas vezes cede o espaço para que a gente possa fazer as nossas apresentações. Então, dessa brincadeira de escrever os próprios textos na companhia, acontece que eu escrevi um texto quando eu trabalhava na escola Assis Chateaubriand, do Maués. Eu era professor de lá e ensinava teatro, graças à queridíssima Laura Leite e Silvia. Onde é que você está, Silvia? Que também é a minha queridíssima do coração, que junto à Laura me deu essa oportunidade. E eu estava lá sendo professor de teatro na escola municipal. E dentro das experiências que eu tinha com os meus alunos, principalmente com as alunas, os depoimentos relacionados à classe social, à cor, a dificuldades familiares, alguns desses depoimentos eram muito cruéis dos alunos quando trabalha com teatro, porque quando você trabalha com teatro, você fica mais livre para poder falar com o seu professor como amigo. Dentro desses depoimentos, algumas meninas me contavam situações familiares que a gente hoje pode nomear de maltrato, pedofilia, que é o abuso sexual à criança, entre outras coisas abusivas dentro do casamento de seus pais. E o que é que eu podia fazer? Eu não podia chegar à coordenação e de repente isso se transformar numa grande bola. Eu não podia denunciar porque eu estava dentro do bairro e que eu tinha que fazer o meu trabalho, eu precisava desse trabalho. E o que foi que eu fiz com tudo isso? Eu vou utilizar o que eu tenho em minhas mãos e em minha alma, a arte. Foi aí que eu escrevi um Conto de Marias ou de Maria Flor, que é um livro infantil, uma história infantil, que fala sobre uma menina que passa por várias aventuras, fugindo do vendedor de cocadas, fugindo do palhaço do circo, fugindo do policial que toma conta do poste, e na verdade ela está fugindo de uma pessoa só, que é o seu tio pedófilo. E eu transformei essa história numa grande poesia e dei um tiro no escuro mandando esse texto para um edital da Fundap. O primeiro edital do Prêmio Ariano Suassuna de Dramaturgia. Resultado é que eu estou em casa no horário de almoço e o telefone toca e diz: Rafael, aqui quem fala é a secretária de Cultura do Estado. E eu estou ligando para você para dizer que o seu texto foi um dos selecionados. Aí eu, poxa, meu Deus, que felicidade aqui, muito boa. Não, você não está entendendo. O seu texto é o primeiro lugar entre todos os escritores pernambucanos que mandaram material para a infância e juventude. Então, eu fiquei felicíssimo, não posso dizer, me cagando de felicidade, porque não combina com a situação. Mas não é. Tia. Não, escutou não, tia. Então eu fiquei de felicidade. Então, o que aconteceu é que teve essa premiação no Teatro Santa Isabel, houve o segundo lugar também, houve o prêmio para a dramaturgia adulta, e eu fiquei extremamente feliz, porque há 2 anos, aqui nesse teatro, que tem a Mosteve, que é idealizada pelo Grupo Vidap, onde Leonardo é o mentor responsável pelo festival, que vem sustentando nos últimos anos, eu ganhei um prêmio de texto adulto. Eu fiz Andarilhos da Poesia Pernambucana, que esse livro que vocês estão com ele veio a partir desse espetáculo adulto e ganhou o prêmio de melhor dramaturgia adulta. Então fiquei muito feliz com esse primeiro prêmio. Depois veio o segundo, quando eu escrevi uma poesia chamada Encruzilhadas, que falava dessa relação do homem com a sua fé,
com seu Deus ou com seus deuses, esse sincretismo que há em todas as religiões do Brasil, e foi o prêmio Marcos Acioli que eu ganhei também na Fight Visa, meu segundo prêmio literário. E aí o terceiro foi o Ariano Suassuna, e eu acho que o último prêmio veio agora, que foi esse ano, 2017, eu escrevi uma poesia chamada Havia um Pássaro, que eu gostaria muito de ler aqui hoje, só que é tanta coisa para falar, agradecer e considerar pelo fato de vocês estarem aqui num dia chuvoso, preguiçoso, de sábado à noite, que a gente quer uma amorzinha, um xodozinho, um lençol e curtir o nosso descanso de uma semana tão trabalhosa, e vocês estão aqui para o lançamento do livro de Rafael Gustavo. Então, olha que coisa mais linda. Então, volta a minha gratidão. Mas dando continuidade, esse ano eu escrevi essa poesia chamada Havia um Pássaro, para o prêmio Marcos Acioli. Eu fui um dos premiados por essa poesia. Então, esses prêmios, eles não me fazem acreditar que eu sou bom o suficiente. Eu não acredito nisso. Para mim, prêmio é um momento. Esses prêmios, os 4 prêmios literários que eu ganhei, eles apenas reafirmam que eu estou no caminho certo, mas que eu ainda tenho muito para aprender. Eu não sou nada sozinho, porque não existe nenhuma conquista verdadeira que não seja feita de modo coletivo. E quem chegar lá em cima e disser assim, eu venci, eu ganhei, eu conquistei, é mentira. Você venceu, ganhou e conquistou, porque tinha pessoas ao seu redor também trabalhando junto com você para que você vencesse e se tornasse aquilo que você é. Então, a gente que é artista fica numa linha muito tênue do ego avassalar o nosso trabalho. Porque chega um momento em que a gente se acha tão bom o suficiente, que aí a gente é coberto por esse ego e a gente perde a consciência de que o que eu faço, o que eu escrevo, o modo que eu trato os meus alunos é reflexo de todo esse coletivo, de todas as pessoas que acreditam em mim, de cada vez que meu pai e minha mãe disse não para o teatro, com medo do meu futuro, porque me amavam, com medo da minha sexualidade, porque pensavam que era um instrumento de influência, por causa de N motivos, mas esses nãos eram o papel de pai e de mãe. Porque foram esses nãos que faziam com que eu saísse de casa, fugisse de casa, fizesse a copa da chave, pulasse a janela, pulasse de um lado, pulasse do outro, pulasse para outro, se embrenhasse. E eu estava lá, persistindo, insistindo naquilo que eu acreditava, porque eu sabia que eu tinha nascido para cá, não para ser mais um ser humano tentando sobreviver em meio a esse caos que está se tornando o nosso planeta. Eu sabia que a gente escolhe uma profissão, médico, advogado, professora, dentista, secretário, seja lá qual for a profissão que a gente não escolhe só porque a gente quer fazer uma graduação apenas para que os outros nos olhem, nos reconheçam, e às vezes nem precisa de uma graduação. A gente esquece que nós estamos aqui para usar os nossos talentos para ajudar o outro. Estamos aqui para ajudar os outros. Eu sou professor, eu quero meu dinheiro, eu preciso sobreviver. Ela é dentista, a outra é oculista, cada um precisa sobreviver com sua profissão. Mas a gente esquece que dentro dessa sobrevivência, a gente tem que escolher algo que a gente faça com amor. Porque aí o nosso trabalho não vai ser sofrimento. Ele vai ser uma guerra no sentido de uma batalha. Não é nem guerra, ele vai ser uma batalha. A gente vai ter que comer muitas cocadas de sal. Como dizia o meu avô Antônio Santino, cocada de sal. Mas a gente vai insistir no que a gente acredita e a gente vai chegar um dia lá, e esse lá ele já é. Porque quem me conhece assim bem de perto sabe que eu não gosto da frase assim. Eu vou pegar alguns amigos que dizem isso para mim direto. Me desculpa, eu vou ter que dizer. Eu costumo dizer assim: não diga para mim, você vai longe, você vai ter sucesso, você um dia ainda vai ser alguém, você um dia ainda vai chegar lá. E eu sou muito feliz por dizer que esse lá é aqui. Eu já estou. Já é. O que é que eu quero? Todo mundo está lutando para poder chegar lá. Lá onde? Eu quero chegar lá. Eu quero ser alguém. A gente faz isso com os nossos alunos. Estude para ser alguém. E ele não é alguém?
Ele é alguém. Seja lá qual for a dificuldade que ele tenha na vida, na casa, no casamento com os pais, seja lá o que for, ele já é alguém. Faça alguma coisa para você ter um futuro melhor. Essa frase é mais bonita. Porque alguém todo mundo já é. E talvez seja essa a diferença que eu faço com os meus alunos. Eu faço com que eles entendam que eles já são. Não tem lugar para chegar lá. O lugar que vai chegar é a construção daqui, o agora. É esse o momento. O lá é aqui. Mesmo que eu ainda queira R$20 para comprar uma caixa de cerâmica, mesmo que eu ainda queira 25 para comprar um relógio do Paraguai, mesmo que amanhã eu ainda quero dinheiro do cinema, eu ainda quero fazer tal coisa, comer a jujuba lá de fora, mas o que importa é aqui, agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco atrás dessa porta aí, depois que a gente sair daqui. Então o único momento de verdade que a gente tem é o agora. Aqui, eu estou aqui, sentado no Teatro Silogeu, no lançamento do livro do professor Rafael. Estou bem? Não estou? Esqueci de botar o perfume? Não, estou legal? Estou aqui com fome? Seja lá como você estiver. O momento é aqui e agora. E aí, voltando um pouquinho para a questão da literatura para eu finalizar, eu ganhei o prêmio e eu quis lançar o livro. E quando eu quis lançar o livro, a Fundarp me disse: não, você não pode. E eles estavam certos. Porque no edital diz que se eu ganhasse o prêmio, eu não poderia lançar o primeiro livro. Quem teria que lançar seriam eles. E aí eu recuei. E eu já tinha combinado com o senhor Pedro que seria esse livro. E aí o senhor Pedro fez: não tem problema, a gente vai ver uma outra possibilidade. Cecília, que não pode estar aqui agora, que é a minha amiga, toda essa história que eu estou contando está no meu livro. Ela chegou para mim e disse: Rafael, tu agora já é muito mostrado que não tem um prêmio, então tu vai escrever um texto para mim. Eu quero montar um texto com os meus alunos. Aí eu: meu Deus, o que é que eu vou escrever? Tu quer o que, Cecília? Eu quero literatura infantil. Eu quero uma coisa que seja crítica. Aí o que é que eu vou fazer? Aí surgiu 3 volumes de contação, que veio dessa pesquisa da companhia, que veio desse processo de dramaturgia da companhia, veio dessa inspiração do último texto. Por que é que eu vou escrever em 3 volumes de contação? Eu já sei. Eu vou pegar Andarilhos da Poesia Pernambucana, que foi aquele meu primeiro texto que eu ganhei, vou transformar ele em uma versão infantil, vou trazer 3 mulheres, que são as personagens do livro, e vou fazer com que essas personagens sejam andarilhas. Então o livro fala sobre o quê? Sobre 3 personagens meninas, que foram criadas desde pequenininhas, ouvindo histórias da sua avó. E elas cresceram querendo ser andarilhas, até que elas fizeram uma mala de madeira, colocaram rodinhas, colocaram um monte de livros, bonecos, que inclusive tem alguns personagens do livro aqui, bonecos, colocaram maquiagens, entre outras coisas, e saíram pelas cidades de Pernambuco. Vitória, Glória do Goitá, Pombos de Limoeiro, saíram pelas cidades de Pernambuco, abrindo a sua mala, montando um palco e fazendo suas apresentações. Só que aí elas chegam numa cidade onde ninguém vai assistir o trabalho delas. Elas montam um palco, se vestem, se apresentam, e cadê o público? Ninguém aparece. Aí elas montam de novo, escolhem outras roupas, se vestem, apresentam sua poesia e não aparece ninguém. E aí, quando elas estão desanimadas, elas têm uma ideia: vamos fazer algo agora muito engraçado que vai aparecer muita gente. Quando elas começam a se preparar para a outra tentativa, aparece um guarda, um tenente e diz: vocês estão presas. Ela: ué, por que a gente está presa? Porque aqui nessa cidade não se pode contar histórias. Ué, mas por que não pode contar história aqui nessa cidade? Porque aqui livro é proibido. Mas por quê? Porque o prefeito proibiu. E por que o prefeito proibiu? Porque ele não sabe ler. Então, elas entram nessa confusão de vai presa ou não vai presa, até que elas começam a contar algumas histórias e as surpresas aparecem, que eu não posso contar porque vocês compraram e vocês vão ter que apreciar essa leitura. Mas essa brincadeira dessa história fez com que o espetáculo acontecesse, da direção de Cecília, que inclusive tem alguns atores aqui que participaram desse espetáculo. Eu fui indicado com esse texto pela Mostere a melhor dramaturgia infantil, e a gente ganhou o prêmio no Festival de Paulista de melhor espetáculo de montagem pelo júri popular. Então, 2 provas de que tipo?
eu não sou o cara, eu não sou o bom, mas eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo aquilo que eu acredito. E aí tem esses dois selos, que são esses dois selinhos aí, dourados, que no livro de vocês está um na frente e o outro atrás, que são os dois selos de premiação que a gente teve com essa obra. E aí quando eu lanço em Limoeiro, o primeiro lançamento foi lá na cidade de Limoeiro. Quando é à tarde, estava eu, meu diretor e amigo César, a gente estava preparando as etiquetas do livro no hotel e de repente eu recebo uma ligação e aí a mulher diz: é Rafael Gustavo? Eu, sim, eu vejo. Quando eu não vejo, quem é que está ligando para mim? Eu sou seco, não, eu sou. Aí eu, sim, pois não, quem é? Pronto, quem é que está falando? Aí ela diz: olha, aqui é do edital, o edital, aí me lembra aí, César, qual foi a localização que a gente até postou, se tu estiveres me ouvindo. Eu sei que é do Sul, um edital do Sul, jovens escritores. Eu peguei esse texto, mandei para esse edital, vamos ver o que acontece. E aí eu recebo a ligação e ela diz: olha, eu sou responsável pelo edital dos jovens escritores e eu quero dizer que o seu texto, 3 por de cotação, está entre os 2 melhores textos para a literatura de infância e juventude. Aí, meu Deus, que coisa linda! Que coisa linda! E como eu tenho que ter maturidade para entender que nada disso me faz melhor do que ninguém. Como eu tenho que ter maturidade de entender que todo esse reconhecimento não é para dizer que eu sou bom, é apenas para dizer que eu estou no caminho certo daquilo que eu escolhi. Porque nós artistas precisamos do dinheiro, como diziam Andarilhos e como elas dizem aí no livro. Nós precisamos do nosso dinheirinho. Mas cada olhar desse atento, cada pessoa que para nos ver, nos assistir, nos acompanhar, esse é o nosso alimento. Ver um teatro cheio, ver as pessoas atentas, todo mundo prestando atenção, sorrindo ou chorando e mergulhando naquilo que você está se propondo. Isso é o nosso alimento do artista. Então eu fiquei extremamente feliz por mais um reconhecimento como esse. Hoje estão aqui muitos alunos, muitos pais de alunos, muitos funcionários das escolas em que eu trabalho. Estão aqui primos, estão aqui vizinhos e vizinhas, colegas de infância. Tem um monte de gente aqui, amigos que eu fiz há 10, 15 anos, e olha que eu só tenho 28. Só não, né? Daqui a 2 anos é 30, mas está ótimo, estou feliz. Então, um monte de gente que eu não via há anos, outro monte de gente que eu vi ontem, que a horas ou a minutos estava no meu telefone. Rafael, eu vou, viu? Não importa a hora que eu chegar, mas eu vou, viu? Só vou lamentar porque eu estou desde as 2 horas cortando meu cabelo. Se essa chuva me pegar, você vai ver. Mas eu vou, viu? Então venha, bota uma bolsa de plástico na cabeça e venha. Mas não deixe de vir não. Porque aqui é o momento da gente entender que a literatura, a escrita, aquele que trabalha com o coração, esse processo artístico, ele também alimenta nossas almas. A gente não tem que sair de casa apenas para poder lanchar ali no Blá Burger. A gente não tem que sair de casa apenas para trabalhar, para sobreviver. Que é cruel sair de casa trabalhar para só sobreviver. A gente tem que alimentar o nosso espírito e a gente tem que alimentar a nossa alma. E a maneira que a gente tem de alimentar o nosso espírito e a nossa alma é entrando em contato com a arte. Seja o filme, seja a música, seja o cinema, seja lá qual for, mas esse é o nosso material de recarga da nossa bateria chamada alma. Então eu fico extremamente feliz de ver aqui nesse público tantas pessoas queridas, que eu podia falar o nome de cada um e sair citando, desde o meu pai, a minha mãe, a meus sobrinhos, a minha amiga Fausta, Silvia, todo mundo aqui, as meninas da escola que vieram, os meus alunos de tantos anos. Então, isso para mim é felicidade. Não está só no bem material, não, mas eu adoro a minha calça bonita que custou 7 vezes no cartão. Mas muito mais gostoso do que essa calça que amanhã vai ter mais bela sanitária semana que vem é saber que todo mundo que está aqui tem uma grande consideração. Samuel, Kailane, Smara, Thalita, Slaine, Guilherme, Cauã,
Alisson, vocês são muitos, tá? Não vou conseguir dizer o nome de todos vocês não, dos meus queridos alunos. Muito obrigado por permitirem que eu não seja apenas um professor, mas que eu seja o humano que nem gosta de colocar as cadeiras lá e eu aqui. Porque eu não gosto dessa ideia de que eu sou superior a vocês. A gente faz círculo, a gente traz teatro, a gente faz música, a gente dança, a gente tem um protocolo que tem que seguir da caderneta e do livro que tem que ser cumprido, né, Jaqueline? Mas, quando eu chego assim na sala, que eu não estou muito afim de para tudo. Hoje vamos trabalhar o livro. Quem aqui que sabe como é que eu trabalho o livro? Vamos trabalhar o livro. Como professor, eu pego o livro para frente, para baixo, para um lado, para o outro. Aqui, muito bem, parou. Trabalhamos demais o livro. Agora guarda esse livro, o texto de hoje não está nesse livro não, está na minha cabeça. Eita, professor, vamos embora. Aí Emanuel chega e diz, professor, seu texto está arrasante. Aí pronto, Emanuel, cadê tu, Emanuel? Aí Emanuel diz, Emanuel, você tem que ir na noite do lançamento do meu livro, porque se você não for para dizer que eu estou arrasando, eu vou sair de lá arrasado. Então vá, minha filha. E ela veio. E ela veio e ainda trouxe a mãe, a queridíssima. E ainda veio, olha Samuel, ela veio, entendeu? Tua mãe também veio. Então, eu fico muito feliz por isso. Eu fico muito feliz por mostrar a vocês que vocês são muito mais do que aquilo que vocês acreditam. Eu fico muito feliz de entrar em contato com vocês e fazer com que vocês avancem para coisas muito maiores do que onde nós estamos. É isso. E é muito mais do que isso, porque se deixar eu vou ficar falando a noite toda, e César não fez sinal nenhum por aí. Porque geralmente quando eu estou falando, ele fica em algum lugar dando sinal, assim. Tá bom, para, aí, beleza, cara, chato, tá, basta, Rafael. Mas graças a Deus ele não está aqui, ele está ocupado fazendo alguma coisa. É, né, Fabiano? Lá embaixo, né? Tá, graças a Deus. Então, o que acontece? Eu vou terminar os meus agradecimentos para que a gente possa dar continuidade fazendo as nossas sessões, porque depois daqui a gente ainda vai ter uma consideração e depois dessa consideração, aqueles queridos que adquiriram seu livro vai fazer uma fila desse lado da escadaria e depois dessa fila, um por um, vem até o palco, eu dedico o livro, faço uma dedicatória, a gente tira mais uma foto arrasante, Manu, mais uma foto arrasante e vocês se dirigem a um pequeno mimo que a gente fez, que é um lanchinho que está lá na frente. E aos queridos crianças, um pacotinho, uma pipoquinha, um confeitinho. É para tu querer ajudar a espantar para mim? Filho, você foi o que veio e disse, professor, vou dizer à minha mãe, por favor, não falte não, professor. Tá aqui, muito obrigado. Então, obrigado a todos, a todas e a todos com X também, para aqueles que não se identificam em qualquer dos gêneros. Então, já é o sinal, César? Tá bom. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu tenho que fazer. É isso, né? Para finalizar. Eu não posso finalizar o meu discurso antes de duas coisas. Primeiro, pedindo o livro emprestado a alguém aqui na mesa. Porque eu vou ler apenas um trechinho que mostra um pouquinho do que é essa aventura do que eu escrevi. E segundo, sem fazer uma outra consideração poética. São duas coisinhas para poder finalizar a minha fala. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Então, em uma das histórias que elas param para contar para o público é a história da princesa Preta Pretinha. E aí eu vou fazer uma leitura breve para vocês mergulharem um pedacinho dessa história, que diz assim: os personagens estão aqui, pendurados na escadaria, no ferro da escada. Conta uma história de uma menina preta pretinha, uma menina chamada Agripina, que queria ser princesa no sertão, sem precisar se casar com o filho do boi, o filho do rei Boi Solto. O filho do rei vivia à procura de uma moça que quisesse casar com ele, mas tinha um porém: ela seria princesa, mas teria que viver presa no castelo que ficava lá na ponta da esquina da curva da estrada mais quente. A bichinha teria que ter 10 filhos dele e ainda viver presa, pois ele era muito ciumento e não ia admitir que a sua princesa fosse vista por aí.
Margarida, que é uma das personagens, faz a voz do boneco. Onde consigo uma moça para eu casar, ela tem que ser moça